Bom dia! Estamos todos aqui para estudar a Palavra de Deus. Mais uma escola dominical online. Contente com aquele que já está há tempos estudando conosco e com os novos. Todos são bem-vindos a aprender a Palavra de Deus. E eu quero convidá-los hoje para abrir a Palavra de Deus no Velho Testamento. Hoje nós vamos para o Velho Testamento. E nós vamos para o livro de Salmos, o livro mais lido da Bíblia em todo o mundo, e o maior. E nós vamos para o Salmo 42. Salmo 42, e vamos ler apenas o seu primeiro versículo. Salmo 42, o primeiro versículo. E hoje vamos estudar oração. Oração. Bíblia aberta. Vamos agora ler esse versículo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Bíblia lida. Vamos agora buscar a orientação de Deus para o estudo da lição de hoje. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que nos amou primeiro, criou o mundo para que pudéssemos viver aqui, e a alegria maior foi que, após o homem pecar contra Ti, o Senhor providenciou Seu único Filho, para que através dele nós pudéssemos manter essa íntima relação para contigo. Somos gratos, ó Pai, porque podemos falar com Deus a todo instante e sentir o Teu poder real em nossas vidas. Vem agora falar conosco pela Tua palavra. Vem me usar como instrumento para que tenhamos alimento espiritual. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Oração. Quando nós pensamos em oração, nós nos lembramos dos homens de Deus, daqueles que viveram uma íntima relação com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nos lembramos lá do grande reformador Martim Lutero, ou Martinho Lutero no português. E a colocação dele em relação à oração é: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar. Veja a colocação dele: 3 horas diariamente em oração. Observando também a pessoa de John Wesley, foi um grande avivalista, pregador, e ele também tinha como disciplina a oração. E ele diz: Deus nada faz senão em resposta à oração. E apoiava a sua convicção, essa convicção que ele tinha, 2 horas diariamente a esse exercício sagrado. 2 horas ele passava em oração. Também temos agora, é claro, biblicamente, um servo de Deus, o rei Davi, o segundo rei de Israel. E Davi tinha o desejo sempre de fazer suas preces de madrugada. E ele lá no Salmo 63, o versículo 1, ele derrama o seu coração, quando ele nos diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. A oração faz isso conosco. Nós ansiamos em estar em oração, buscando a Deus a todo momento, porque a alma sente a necessidade da presença do Senhor, como o salmista coloca para nós. Os apóstolos também, agora no Novo Testamento, eles se entregavam continuamente à oração. A oração faz parte da vida do cristão. Ler a Bíblia e orar são 2 pontos fundamentais para o crescimento espiritual. E os apóstolos continuamente se entregavam à oração e ao ministério da palavra. Traz para nós em Atos
no capítulo 6, versículo 4, esta informação importante a respeito da vida de oração dos nossos apóstolos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esse era o segredo da vitória dos nossos 12 apóstolos que desempenharam a sua missão na Igreja de Cristo. Mas também aprendemos nesse slide um importante desafio a todos nós. Tem um tempinho para orar? É uma pergunta que é feita a todos nós. Tem tido um tempo para orar? E há um dado estatístico aqui que mexe conosco tremendamente. O ano tem 8.660 horas. Destes, quanto tempo o cristão passa em oração? Veja bem, 8.660 horas. Quanto tempo, durante o ano, nós temos passado em oração? Por isso, a primeira pergunta hoje, oração. O que é orar? Há muitas colocações e orar, a oração, é falar com Deus. E eu posso falar com Ele a todo segundo, a todo minuto, a toda hora, em qualquer lugar. Por quê? Porque a oração é a comunhão e dependência de Deus. O ato de orar faz com que eu demonstre que a minha sustentabilidade nessa vida, para eu desempenhar os planos, os projetos de Deus, eu preciso da oração. E eu estabeleço uma comunhão tão grande, uma dependência tão grande que eu não consigo passar nenhum dia sem estar em íntima relação com Deus através da oração. Por isso, o que é orar? É abrir o coração para Deus. Na verdade, é uma conversa com Ele diariamente. E eu posso fazer isso a todo momento, né? Onde estiver, eu posso estar ali me colocando em oração. Os nossos astronautas, quando estiveram na Lua, eles estiveram em oração. Os que estão lá no mais profundo abismo, o Senhor Deus está lá. Eles estão em oração. Os que estão lá no fundo do mar, nos submarinos, estão em oração. Porque Deus ouve a nossa oração, porque o nosso Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. E ali se estabelece uma conversa com Ele diariamente. É tão importante eu me abrir com Deus. O nosso Deus é o nosso psicólogo, é aquele companheiro de todas as horas. Está com seus ouvidos atentos e com seus olhos atentos a nós. E é tão bom a gente poder colocar diante dele. Ele sabe da nossa necessidade, mesmo antes de que peçamos, mas mostramos a nossa total dependência dele, a comunhão com ele, quando nós nos colocamos em oração. E assim se estabelece um ambiente de comunicação entre Deus e o homem. E assim nós podemos ter essa comunhão diária com Ele. Acordamos em oração, dormimos em oração. E é o momento em que eu falo com Deus. E é claro, sempre, ao terminar a minha oração, eu sempre finalizo em nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque é através de Jesus Cristo que eu posso falar com Deus. Ele conquistou para mim o direito de ter essa íntima relação com Deus através do seu sacrifício na cruz. Ele pagou por todos os nossos pecados, pagou as nossas dívidas, não há mais nada na justiça eterna através de Jesus Cristo. E é através dele que eu posso manter plenamente a comunhão. Por isso eu sempre termino a oração em nome de Jesus. Amém. E o caminho foi aberto por ele, através da morte de Cristo, como nós já enfatizamos.
E há um texto bíblico que comprova a verdade. Marcos, o capítulo 15, o versículo 38. E o versículo nos diz: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Não há mais nenhuma separação. Antigamente, no santuário era o pátio santo dos santos e o lugar santo. Então havia um véu que separava, né? O lugar santo dos santos. E com a morte e ressurreição de Cristo, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, isso em Jerusalém, porque agora nós podemos manter uma íntima relação com Ele para todo sempre. E devemos agradecer a ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário para conquistar para nós essa bênção. E aprendemos que o que é orar, dentro do estudo da oração. Orar antes de fazer algo é dependência. Primordial. Qualquer projeto, qualquer plano a realizar, eu tenho que estar orando, mostrando que eu sou dependente de Deus para Ele direcionar os meus caminhos. Mas orar depois de fazer oração é gratidão. Eu oro mostrando dependência e aproveito também para agradecer. Porque nós temos certeza de que Deus ouviu a nossa oração. Ele sabe da nossa necessidade. E no momento adequado Ele vai atender a nossa oração. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E também, orar sempre é comunhão. E é isso que nós precisamos na nossa relação de oração para com Deus. Viver sempre na oração, demonstrando a nossa dependência, a nossa gratidão e a nossa comunhão com o nosso Deus. Em primeiro lugar, o que é a oração, nós aprendemos aí. Agora, Ele nos ensinou. Jesus Cristo orientou os cristãos para a oração, porque ela era seu estilo de vida. Ao lermos os evangelhos, nos deparamos a todo instante para tudo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizava, e depois da realização, Ele estava em oração, Ele estava em comunhão com o Pai. Ele nos deu aí um exemplo de intimidade que devemos ter para com o nosso Deus. E ao lermos no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículo 35, observamos aí, Jesus nos ensinou a ter essa intimidade com o Pai. De madrugada, diz o texto, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou em oração. O seu ministério, praticamente de 3 anos aqui no mundo conosco, foi embasado totalmente na oração. E nós aprendemos com ele a viver essa vida de oração, essa vida de dependência do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ele tinha isso como estilo de vida. E o estilo de vida do cristão é orar, ler a Bíblia. O cristão vive pautado nesses 2 pontos fundamentais. Eu oro, falo com Deus e a Bíblia é Deus falando comigo. Observamos, não é, aí no texto, claramente que acabei de ler, né, ele estava sempre ali, né, ainda era escuro, de madrugada. Ele ia para o deserto e ficava em oração. Agora vejamos no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o versículo 5, Jesus nos ensinando algo mais a respeito da oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus, capítulo 6, o versículo 6 ainda, Jesus nos ensinando. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Esses 2
textos lidos, nós aprendemos a motivação da oração. Então Jesus nos ensinou, né, com a sua própria vida, que era um estilo de vida, a oração, que nós devemos também tê-lo, mas em primeiro lugar, também, ele coloca a motivação da oração. Nós devemos jamais orar como hipócritas, e se referindo aos fariseus, eram orações para serem vistas pelos homens. Nós oramos para conversar com Deus, para ser visto por Deus, não pelos homens. E algumas motivações eram muito distorcidas, às vezes oravam por barganha, por medo, por um hábito religioso, por uma culpa. Não é por isso que nós oramos. E ela deve ser realmente a oração sempre, deve ser pura, correta, a fim de conquistar um relacionamento qualitativo com Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós temos a qualidade da nossa relação para com Deus. Nós observamos que esses homens do passado, né, servos de Deus, discípulos, os apóstolos, os homens de Deus que se empenharam na igreja de Cristo, todos eles tinham um relacionamento qualitativo com Deus, de qualidade, através dessa motivação que era a intimidade, relacionamento de vida com o nosso Deus. Mas também aprendemos, quando lemos no versículo 6, que acabamos de ler: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E agora o Evangelho de Mateus, capítulo 6, 7. Vamos aprender mais algo, além da motivação. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O nosso comportamento não é esse. Ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Essas são atitudes dos pagãos, aqueles que não servem a Deus. Por quê? Porque o que Jesus nos ensinou, através da oração, o conteúdo da oração, não usar de vãs repetições, né? Como os gentios, aqueles que não servem a Deus, que presumem que serão ouvidos por ficar falando sempre a mesma coisa. Nós não ficamos repetindo a mesma coisa na oração. E também algo a pensar, nem deve ser reduzido a um mero jogo de pedir e receber. A oração não é um jogo de ficar pedindo e recebendo. A oração é intimidade com Deus. Estar se colocando no relacionamento para com Deus. É dialogar com Deus. É ser íntimo de Deus. E orar é uma expressão de dependência, né? E quanto mais eu oro, mais a minha fé aumenta. Eu tenho mais confiança em Deus. Eu sei que Ele vai operar no momento certo, no momento adequado. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E quando eu coloco tudo nas mãos dEle, Ele opera maravilhas. No momento certo, adequado, nós podemos olhar para o passado da nossa vida e ver o quanto Deus já ouviu as nossas orações e quanto já operou em nossa vida, e confiamos o quanto Ele ainda vai operar no nosso meio. Então, o que Jesus ensinou, a motivação da oração, o conteúdo da oração, mas Ele nos ensinou a orar. Os seus discípulos, não é, observavam, né, o quanto Jesus orava. Eles tinham consciência, tinham ciências disso. Eles viram no exemplo de Jesus ali no meio deles, que era um homem de oração, um homem de intimidade com Deus, e mostrando o quanto nós precisamos estar orando. E os discípulos pediram um modelo da oração. O que Jesus ensinou? O modelo da oração. E Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. É a oração completa. E a oração diz: Pai Nosso que está nos céus. É tão importante ter essa consciência, né? Ele está nos céus. E mais importante ainda, santificado seja o teu nome. Nosso Deus é santo. E que a sua santidade esteja sempre sendo trabalhada, mostrada e vivida por seus servos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É tão importante que o reino de Deus venha de maneira plena e domine
humanidade. E a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. E ele nos lembra, né, a importância. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos alegramos porque diariamente ele tem suprido as nossas carências materiais. E no relacionamento para com Deus e em especial agora para com o nosso próximo. Ele vem agora trabalhar na oração, ensinando aos seus discípulos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. As 3 partes finais estão atentas a isso. O perdão é algo que deve estar presente na minha vida para eu desempenhar a missão que Cristo tem para mim. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Devemos estar atentos sempre a tudo aquilo que não honra, não agrada a Deus, para não fazer parte da nossa vida e não sermos conduzidos para as tentações de desagradarmos o nosso Deus. E destacamos no final, e ele destaca no final, e nós o destacamos aqui agora, porque teu é o reino é de Deus, e o poder é dele, e a glória toda, para sempre é dele. E assim termina a oração, amém. E o amém quer dizer, assim seja. E assim Jesus nos ensinou a oração completa, para que possamos fazê-la, né, diante dele. Por isso, já vimos o que é orar, nós aprendemos agora com Jesus os 3 pontos importantes da oração, concluindo agora com o modelo, mas, em terceiro lugar, observamos ao lermos a Bíblia, os servos de Deus, todos são homens de oração. E é claro, quando olhamos para o Velho Testamento, né, destacando um deles, era Daniel. Daniel tinha uma fórmula diária, 3 momentos específicos do dia, ele estava em comunhão com Deus. Quem mostra a nós é o próprio livro de Daniel, capítulo 6, o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima. Havia um decreto que era proibido fazer oração para qualquer outro Deus, a não ser o próprio rei ali, né? E onde ele estava no palácio. Imediatamente, era algo contrário a ele, algo que seria lançado na cova dos leões, quem fizesse isso. Imediatamente o que ele fez? Foi para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Naturalmente, tinha um problema ali, eram os inimigos perseguindo Daniel, mas ele não teve, se pudesse fazer um eletrocardiograma do coração dele ali naquele momento, estava tranquilo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Deus o sustentava e Deus o acompanharia e Deus agiria para tudo, para a glória do nosso Deus. E assim Daniel é um exemplo para nós de servo de Deus que eram homens de oração. Também temos a vida no Novo Testamento agora, né? O apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo foi aquele servo de Deus que escreveu a maior parte do Novo Testamento. A maior parte dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, o apóstolo São Paulo. E num deles lá, ele expressou claramente em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós todos sabemos que orai é um imperativo, é uma ordem. Ele colocou aí, e nós devemos fazer isso, orai sem cessar, constantemente, para recebermos o fortalecimento espiritual em nossas vidas e para sermos canais de bênçãos a todos aqueles que estão ao nosso redor e sermos instrumentos de Deus para a sua glória. E aí o apóstolo São Paulo nos alerta. Nós temos vários no Velho, nós apenas tomamos Daniel, e agora no Novo Testamento, a orientação dada pelo apóstolo São Paulo, que também era real,
era viva. São homens de Deus que fizeram uma obra de Deus e andaram com Deus em oração. E é o mesmo exemplo para todos nós em pleno século XXI. Andamos em oração. Jesus claramente falou aos seus discípulos e os orientou, né? Nós percebemos aí os homens de Deus, Daniel, Paulo e agora os discípulos de Jesus, para que sempre vigiassem e orassem. E o texto bíblico que encontramos isso é lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 26, o versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E esse equilíbrio entre ambos no estilo de vida tem construído, né? De vida tem construído com oração. Né? Sem oração nós não podemos viver uma vida que agrade ao Senhor e enfrentarmos as lutas, as batalhas e as tentações que vêm contra aqueles que andam no caminho do Senhor. Mas o que é orar? Na oração, aprendemos com Jesus e agora observamos homens de Deus dedicados à oração, e aí os apóstolos de Jesus aprenderam com ele para estar em oração. Nós temos um quarto ponto importante, a oficina de oração. Nós temos que ter uma oficina de oração. E aprendemos alguns aspectos interessantes. Você pode fazer a oração em particular, estar ali com Deus e falar livremente, né? Todos os seus sentimentos e anseios. É tão bom poder expressar a Ele todos os seus sentimentos e anseios, porque há promessa na Bíblia, claramente, que Ele ouve seus filhos. Ele quer seus filhos ali colocando diante dEle a sua vida, né? A sua gratidão. Ele quer seus filhos se comunicando a todo momento com Ele. E aí nós aprendemos em 1 de Pedro, o capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Coloque diante dele tudo, todos os problemas, dificuldades, dores, aflições, porque ele realmente tem cuidado de nós. Mas podemos também fazer a oração em casa. Então, em particular, sozinho, na relação para com Deus, mas em casa. Reúna a família, né? Escolhe um horário específico, né? Para que orem juntos ali. No passado, nós tínhamos muito chamado culto doméstico, né? Era um momento ali que a gente passava lendo a Bíblia e orando com os pais, com os nossos pais, com os filhos. É uma prática muito importante para o crescimento espiritual da família. E todos serão abençoados através da oração. Então veja bem, a oficina da oração, eu posso orar em particular, mas eu posso orar em casa com a família. E nós temos um exemplo lá no Velho Testamento, no livro de Josué, o capítulo 24, o versículo 15. Eu e minha família, ou em minha casa, tem uma tradução assim também, serviremos a Deus, ou serviremos ao Senhor, o Senhor. É tão importante a família estar ali junta em oração, conhecendo uns aos outros, através das colocações, das orações, sabendo as necessidades uns dos outros, ali e as colocando diante de Deus. Mas dentro da oficina da oração também, nós aprendemos que em um local específico também, né, grupos de oração, reuniões de oração, né, e a gente vê isso lá no livro de Atos, o capítulo 3º, versículo 1. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Eles estavam indo ao templo, então eles participavam das reuniões de oração, das orações. E aprendemos nessa parte, o tempo de oração é primeiro qualitativo, com qualidade, e depois, com a prática, vai se tornando quantitativo. É o que aconteceu lá com Lutero, 3 horas
passava em oração, né? Com John Wesley, 2 horas. Então, a partir do instante que você começa a ter intimidade com Deus com qualidade, você vai tendo o prazer, a alegria, a satisfação de ir aumentando o tempo para se tornando também quantidade, horas a mais, tempos a mais. É um processo. E podemos seguir o padrão, né, na oração. Quando vamos orar, em primeiro lugar, adorar a Deus. Reconhecer a sua grandeza, reconhecer o seu poder. Depois, confessar os pecados a Deus. Então isso é tão importante, colocar diante de Deus. Todos os nossos pecados já foram perdoados em Cristo, mas nós pecamos e é importante nas orações colocar diante de Deus, pedir perdão. Nós não temos mais prazer em fazer o pecado e nas orações nós confessamos. Agradecer, é tão importante demonstrar gratidão a Deus. Fazemos depois as nossas súplicas a Ele, os nossos pedidos ao Senhor e depois interceder. Nós estamos aqui para interceder por todos aqueles que estão ao nosso redor, que precisam da graça, precisam do poder do Senhor. Fica aí, o Acace, né? Esse seria um padrão dentro da nossa oficina de oração. E como orar? Como orar? Em primeiro lugar, de joelhos. Não se estabelece um padrão para todas as formas. A gente observa muito bem isso no Velho Testamento. Se sentir o desejo no seu coração, na sua intimidade com Deus, ajoelhe-se diante dele. Nós percebemos essa maneira de expressar a Deus, de como orar no Velho Testamento, lá em 1 de Reis, o capítulo 8, o versículo 54. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Então ali, Salomão, naquele momento, né, especial do povo de Israel, em que o templo está sendo ali inaugurado, ele se coloca diante de Deus, né, levanta as mãos e faz a sua oração. É uma forma, é uma maneira. Mas também, quando olhamos no Novo Testamento, percebemos que alguns tinham, né, a fórmula de orar também de joelho. Lucas, capítulo 22, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Nosso próprio Jesus Cristo, dando aí a demonstração, orar de joelho. Mas também podemos orar em pé. Deus também ouve a oração em pé. Para Deus não importa se eu estou de joelho, se eu estou em pé. O importante para o Senhor Deus é o meu coração, é a minha intimidade para com Ele. E quando nós lemos lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 18, versículo 13, encontramos: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Uma oração ali de confissão a Deus, feita em pé pelo publicano ali, considerado a escória no tempo de Jesus, e ali se derramando diante do altar do Senhor, né? E se você lembra a passagem, era a relação do fariseu e o publicano. O fariseu se considerava o máximo ali na sua oração, né? E até se comparava com o publicano. E o publicano ali, em pé, confessando o seu pecado a Deus, e ele voltou para casa abençoado, porque a sua oração foi feita de coração, e não por ser em pé, porque o fariseu também fez em pé, mas foi de coração. E aprendemos também que deitado. Então, podemos orar. O importante é fazer oração de coração a Deus. Podemos orar de joelho, em pé e deitado. E a gente observa lá no Velho Testamento que o rei,
estava deitado e virou-se para a parede. E Deus ouviu a sua oração, porque o seu coração estava voltado para Deus. Era sincero, era puro, verdadeiro, o seu coração dentro do Senhor. Isso a gente observa em Isaías capítulo 38, o versículo 2. É o rei Ezequias, né? Isaías chegou até ele e avisou que ele teria 15 anos de vida ainda, né? Então ele se volta para a parede e aí diz, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias. Nem bem Isaías havia saído da cidade, Deus orientou a Isaías, e Isaías volta e fala ao rei que ele seria abençoado, né? Que se curaria, né? Que teria ainda um tempo de vida para servir a Deus como rei do seu povo. Mas, concluindo a nossa meditação nesta manhã, nós aprendemos como orar, aprendemos com Jesus, relembramos homens de oração que tiveram uma vida de intimidade com Deus através da oração, aprendemos as fórmulas para orar e concluindo a nossa meditação. A oração é fundamental na vida do cristão. É a base, é o nosso sustento. E a oração serviu como uma expressão verbal da nossa fé pela qual Cristo veio habitar em nossa vida. Nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida através da oração. Também há a oportunidade de desenvolver um relacionamento contínuo com Deus. É a nossa intimidade com Deus. A todo instante, a todo momento, a toda hora, né? E podemos ter essa relação. E ela capacita a viver com propósito em tudo que vai fazer. Através dela vamos tendo os propósitos dados por Deus e também poder para realizar a obra do Senhor. Diante das tentações que possam vir em nossa vida, o que acontece? O Senhor nos fortalece para não cair em tentação. E também é a certeza da presença divina diante das adversidades. O quão bom é estar seguro nas horas difíceis, nas horas de lutas, de batalhas, de sofrimentos, é saber que Deus está presente conosco e eu estou ali a dialogar com Ele através da oração. Né? Por isso, nós vamos pensar. É tempo de tocar os céus. Esse é o momento presente, o momento que mais devemos estar em oração. E o quanto a humanidade precisa da ação de Deus. O quanto o nosso país precisa da ação de Deus. O quanto os estados brasileiros precisam, quantos municípios brasileiros, o quanto precisam do poder e da graça de Deus. Então, por isso, é tempo de tocar os céus, através da oração. Vamos viver em oração. Esse é o nosso propósito de vida como cristãos. Em oração, constantemente. Assim nós teremos vitórias e seremos canais de bênçãos a todos aqueles que estão ao nosso redor e vamos poder realizar a obra que o Senhor colocou nos nossos corações. Por isso, nós vamos cantar para encerrar a nossa escola dominical esta canção muito especial, Comunhão Preciosa. E nos diz, preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. E ainda a canção nos diz, o hino nos diz, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo, nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação. E ainda mais nós temos
Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal. E finaliza: se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos, em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. É tão especial esse hino e é tão especial a nossa vida de oração com o Senhor. Por isso nós vamos concluir orando, colocando diante de Deus a nossa vida, né, e as nossas necessidades e carências. Senhor, é tão bom aprender de Ti e aprender da Tua palavra a importância da oração. Faz, ó Pai, com que sejamos pessoas dedicadas a ela em todo momento, que possamos estar nessa íntima relação para com o Senhor. Nós o adoramos na Tua grandeza, no Teu poder, nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão a Ele, por eles e demonstramos a nossa gratidão, porque todos os dias e semanalmente aqui na nossa oração e escola dominical, o Senhor tem ouvido as nossas orações. As pessoas que solicitamos na semana passada, algumas delas já estão a melhorar, já estão a se recuperar. O Senhor ouviu as nossas preces. Mas ainda, ó Pai, continuamos a interceder. Vem guardar a vida de Nilce, a vida da Dona Maria, que estão precisando da Tua graça, do Teu poder. As revistas com a ação do Teu Santo Espírito. E abençoe todo tratamento, toda medicação. E nós temos, ó Pai, aquela nossa irmã ali em São Paulo, Helenivação, né? Ela é capelã em São Paulo, ali dos hospitais. Que o Senhor esteja assistindo-a nessa hora em que ela está a passar pela necessidade física. Cuida dela, Senhor. Abençoe as tomografias e cuida do seu tratamento. Guarda, ó Pai, também aquelas pessoas que estão tristes porque perderam seus entes queridos. Que o Senhor esteja confortando os seus corações. Em especial, ó Pai, lembramos de Kátia e de seus filhos, da família, em que essa semana o reverendo Mário foi morar contigo. Esteja com ela, guarda o seu coração, a abençoe e ajuda ela a enfrentar esses momentos. E tantas outras pessoas que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo, que o Teu Santo Espírito possa ser o consolador, o confortador nesse momento que elas precisam. Guarda o nosso país, guarda as eleições que virão, abençoe a nossa nação em relação a eleger o presidente, os deputados estaduais, federais, os governadores. Que o Senhor dê toda a sabedoria ao nosso povo para escolher aqueles que são, de fato, os melhores escolhidos por Ti para direcionar os rumos da nossa pátria. Guarda-nos agora, derrama a Tua graça, o Teu poder e oramos agradecidos por esse momento e pela escola dominical, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa na minha alma com a luz.
anjo nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e dor no mal. É Jesus o meu abrigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber qual doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai